irmãos, então nós vamos passar direto à palavra do Senhor, que seja proveitosa para nós. Eu vou pedir aos irmãos que deixem as suas Bíblias abertas em Mateus 20, de 25 até o 26. Hoje nós vamos falar um pouco sobre aprendendo a servir e aprendendo também a ser servido. Provavelmente todos optam por servir. É muito melhor a gente servir do que estar na condição de ser servido. Mas acredite você que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos estar nessa condição de precisar ser servido por alguém. E isso não é somente a gente ficar sentado e receber o que a gente está precisando. Mas a gente precisa aprender algumas coisas para receber a graça que nos é dada, a ajuda que nos é oferecida. Nós vamos fazer essa leitura juntos. Vou pedir a Júnior para colocar. Mateus 20, 25 e 26. Esse texto se trata da mãe de Tiago e João. Acho que vocês lembram quando ela chega para Jesus e pede um lugar especial para os seus filhos, que quando Jesus viesse no seu reino, que colocasse os seus filhos uma à direita e outra à esquerda, no lado de Jesus, lado a lado, no meio, no trono um à direita e outro à esquerda. Então Jesus, ele chama aqueles discípulos ali à parte e fala assim: então Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos tirar esse tal e colocar assim: igual ao Filho do Homem, igual ao Filho do Homem, igual a mim, a Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Só até o 28. Bom, irmãos, como eu disse, eles queriam uns lugares privilegiados. É muito comum quando a pessoa tem um amigo grande, um amigo que está lá no topo, que ele peça algum privilégio para ele, que ele peça que aquela fama, aquele lugar que ele tem, que ele seja favorecido também, que também faça alguma coisa boa por ele. Já que a gente é amigo, você vai me favorecer de alguma maneira. E Jesus, ele fala assim: olha, não é desse jeito, o meu ensino não é assim, a minha missão não é essa, minha missão é da seguinte forma: você é grande, então o que você vai fazer? Você vai servir, você vai prestar serviço aos outros. Você quer se destacar, você quer ser o primeiro, quer ser aquela pessoa de destaque, então fique no anonimato, seja você o último, porque eu não vim com esse propósito. Eu vim, sabe para quê? Não para ser servido pelas pessoas, não para exercer domínio e oprimir as pessoas por conta da fama, por conta do poder, mas eu vim me colocar à disposição, a servir. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E é interessante que, se falando de servir, tem pessoas que parece que nunca leram essa história, nunca atentaram ao que Jesus disse. Eu não vim para ser servido não, gente, eu vim para servir. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela passa a caminhar com Cristo, passa a ser a pessoa da fé cristã, ela está ao lado de Jesus, e ela talvez não com essas palavras, com certeza, ela não pede um lugar à direita nem à esquerda, mas ela fala: agora eu sou íntimo de Jesus, com certeza Ele vai me dar muita coisa que não deu para os outros, porque afinal de contas, eu sou filho dEle, eu sou chegado dEle. E esquece que Jesus falou assim: você está comigo? Você cresceu? Então você vai fazer o seguinte: passe a servir.
Passe a servir, não espere chegar nada para você, mas seja aquele que doa, aquele que se põe em favor dos outros, porque foi para isso que eu vim. Amém, irmãos? Isso não é um ensino fácil, é muito gostoso da gente falar, é muito bom da gente ensinar, mas na prática isso com certeza é meio dolorido, porque a gente nunca sacrifica, é muito difícil a gente sacrificar o nosso eu, o nosso ego em favor de alguém. É muito difícil fazer isso, mas é bom quando a gente consegue fazer. É o que de fato dá sentido à nossa vida. E aqui a gente poderia fazer uma pergunta: a quem servir? Quem nós devemos servir? Quais as pessoas que nós devemos prestar serviço, nos colocarmos à disposição? A gente gosta de escolher. E nós, os cristãos, a gente tem um problema muito sério com isso, com pessoas que nós classificamos como os que merecem e os que não merecem coisa alguma. A gente ainda tem essa mentalidade. Quem merece receber e quem não merece, a gente já tem isso muito claro na mente. Se for um pobre que precisa de alguma coisa, esse pobre ele tem que chegar como uma vítima. Ele tem que chegar aqui sucateado, maltratado, ele tem que chegar assim sem voz nenhuma. Porque se ele falar assim, eu posso pedir uma blusa de frio, um tamanho maior. Não, o importante é que você ganhou uma blusa, não importa o tamanho. Se a criança é pequena, veste grande mesmo. A gente tem isso, que a pessoa não pode pedir nada, tem que receber caladinho. Então a gente já tem isso na mente, quem a gente deve servir. E Jesus, ele conhece a igreja, as pessoas, mais do que qualquer um de nós. Quando Jesus multiplicou o pão, num tempo de fome, de necessidade essencial, ele ganhou muitos seguidores. Muita gente passou a seguir Jesus. E um dia, ele olhou e falou assim, olha, essa gente me segue, não foi por causa do milagre que eu fiz. Essa gente está me seguindo por causa do pão que eu dei para elas. Ou seja, eles estão aqui para receber. E nem por isso ele deixou de servir. Nem por isso ele deixou de cuidar. Em Romanos 12, 20, essa é uma repetição de uma citação do Antigo Testamento, se eu não me engano está em Provérbios, que fala assim, mas se o teu inimigo, eu nem sei o que poderia ser o teu inimigo, o inimigo da gente, quem seria essa pessoa? Se eu perguntar para vocês, vocês têm inimigo? Vou fazer a pergunta, vocês têm inimigo, gente? Não, a gente não tem inimigo, mas nós temos inimizade, aquela amizade quebrada, que a gente não fala assim, não vai, não me dou bem, não vai de jeito nenhum, essa pessoa não me desce. Então a gente põe para fora da vida da gente. Poderia, o mais próximo, a gente ter como o inimigo. Mas aqui fala de inimigo que talvez um perseguidor mesmo, que estava com vontade de até tirar a vida, com intenções de tirar a vida, e fala assim, se o teu inimigo, se ele chegar com fome, numa situação de fome perto de você, dá de comer. Se ele chegar até você numa situação necessitada de água, dá-lhe de beber, porque ao fazer isso, você vai amontoar, você vai acumular brasas vivas sobre a sua cabeça. Não é que você vai ter uma cabeça quente, mas você vai ter um coração muito caloroso, você vai ser abençoado. Mas não está mandando você sair procurando alguém que você não gosta para fazer isso. Eu creio que é uma situação que chega a notícia até você que aquela pessoa que você não se dá bem está muito mal. E você não pode desejar o mal, você puder contribuir, contribua. Porque no final disso aqui, o abençoado passa a ser você. Amém? Glória a Deus. Difícil ou fácil? Muito difícil. Nem vou responder, deixa que eu respondo. Muito difícil mesmo. Mas necessário, irmãos. Esse é o ensino de Jesus. E a gente deve viver por ele. Quando a gente fala assim, que nós somos servos de Deus, a gente fala, eu sou servo do Senhor. Nós oramos e fala, Senhor, abençoe o teu servo. O servo, fulano de tal, o servo. Nós usamos esse termo a se referir aos nossos irmãos. Mas um servo de Deus, irmãos, não serve somente ao Senhor.
O servo de Deus, ele serve a Deus e às pessoas. Quem é servo de Deus já está dizendo, eu sirvo a Deus e sirvo as pessoas. Ninguém serve somente a Deus, porque todo aquele que está a serviço do Senhor está a serviço de pessoas. Não existe servo só de Deus, é servo de Deus e servo também de pessoas. E a igreja está na terra a serviço de Deus e a serviço dos homens. E a gente, quando lê essa palavra servo, ela se traduz assim, rapidamente explicando, ela se traduz por escravo. Tanto no grego, quando você buscar no hebraico, você vai lá encontrar um monte de coisa, mas resumindo, um servo, ele é um escravo, e um escravo de Cristo. Então, a minha vontade, eu não tenho vontade, a nossa vontade pertence ao nosso Senhor. A nossa missão é obedecer ao nosso Senhor e fazer aquilo que é da sua vontade. Isso significa que nós estamos presos ao nosso Senhor, presos ao seu chamado, presos à sua vontade, que a nossa vontade pertence a Ele. E Paulo, quando escrevia, em muitas cartas dele, fala assim, Paulo, o servo de Cristo, Paulo, o escravo. Ele chegava até a substituir, já a traduzir mesmo, Paulo, o escravo de Cristo, porque ele não fazia a sua vontade, mas vivia para fazer a vontade do seu mestre. Amém? E agora, irmãos, o que é servir? O que é que você entende por servir? A gente sabe explicar isso, mas falando, dando exemplos, do que explicar isso com uma palavra. A gente pode falar assim, servir é visitar alguém, é levar comida para alguém que está precisando, é servir. Mas eu acredito que servir é um reflexo de um crescimento espiritual e pessoal. Quando você caminha com Cristo, a palavra diz que a gente nasce. E todo o processo da vida com Cristo é semelhante ao nascimento. Você nasce, não conhecia nada, você não recebe uma comida sólida de imediato, você é poupado de muitas coisas, glória a Deus, você não sabe tudo, é bom, isso é bom mesmo. Você vai sendo preparado na fé, até que você vai crescendo e vai tendo condições de digerir certas coisas difíceis, tanto o que acontece ao seu lado, como as escritas, como aquilo que está na Bíblia, aquelas coisas que você fala, meu Deus, o que é isso aqui? Você é menino, você fala, não vou quebrar a cabeça com isso não, que eu não vou entender mesmo. Mas quando você cresce, você vai digerindo, vai tentando entender aquilo ali e vai mastigando, e vai se alimentando e vai crescendo. Você vai crescendo. E quando chega determinado crescimento, irmãos, não é velhice de tempo de igreja, não. Determinado crescimento, o que acontece? Brota em você o desejo de servir. É natural. Você não quer mais ficar parado. Você não quer mais ser a pessoa que chega, que é carregado, que alguém pergunta, e você está precisando de quê? Porque você já se sente que você é parte do chamado de Cristo, que você é que tem que fazer isso. Então, é um reflexo, sim, que expressa um crescimento espiritual na sua vida, um crescimento pessoal na sua vida. Toda pessoa que se dispõe a servir mostra que ela cresceu, que ela amadureceu pessoalmente e espiritualmente. Estou falando pessoalmente porque não existe esse desejo somente dentro da igreja, essa vocação somente é no meio cristão. E a gente é levado a contribuir para o bem de outras pessoas, amém? Colocando à disposição de outras pessoas. Servir não é ministério, nenhuma igreja tem o ministério de servir. A gente pode rotular alguns ministérios, como ministério de louvor, ministério da palavra, ministério de que mais, gente? Infantil, ministério da oração, mas eu nunca vi nenhuma igreja que fala assim, o ministério de servir. Mas este é o ministério, e é o ministério de Cristo, amém? Servir é simplesmente um dos pontos fundamentais da nossa existência. É o que nos dignifica, o que nos faz ficar mais bonitos, sair dessa condição de pecador, é servir. E servir a quem? A qualquer um, já disse aqui.
Não é aquele que a gente olha e vê como vítima, é a qualquer um, até mesmo aquele que a gente pode falar inimigo. A gente vê isso na parábola do bom samaritano, que ali dois povos que não se davam bem. E quem vai ao encontro e acode é o judeu que vai é o samaritano que vai ao encontro do judeu caído. Então a gente vê que a necessidade, irmãos, ela é uma coisa muito interessante quando a gente se põe a servir. A gente esquece todas as questões, a gente vê simplesmente uma vítima necessitada. Você não olha de que religião ela o que ela fez de errado, mas você se põe à disposição para acudir àquela necessidade do momento. E tempos atrás, quando a gente falava de servir, esse é um estudo que a gente fez pelo menos umas 100 vezes, 200 vezes, 500 vezes no decorrer de 27 anos. Não, mas a gente falava demais disso. Por isso que eu quis trazer de novo, já tem um tempinho que a gente não fala dessas coisas. Mas eu me lembro que toda vez que a gente falava de servir, sabe o que a gente falava? Do acampamento. Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha disso. Quando a gente falava de servir, a gente usava isso aqui para cobrar dos preguiçosos uma postura em relação ao acampamento, porque é uma demanda muito grande ali de gente para trabalhar. Meu Deus do céu, aquilo ali, a gente tem que lotear aquilo, vender uns pedaços, que é grande demais, gente, dá trabalho demais, brincadeira. É grande demais, então tudo que faz ali exige muito trabalho. Se a gente vai passar um dia, tem que ir um monte de gente antes limpar e fazer um monte de coisa. E aí tem almoço. Gente, como é bom você almoçar e ficar sentado, né? Sem lavar a louça, sem limpar a mesa. Então, quando a gente via aquele monte de gente sentado e a mesma pessoa que tinha limpado, tinha que lavar a louça, nossa, aquilo dava uma revolta. Aquilo, eu vou falar para vocês, dava um pecado, que vocês não têm noção. E depois a gente vinha para frente fazer estudo e a gente desabafava. Lavava a alma, vocês têm que trabalhar, só voltava a falar, seus montes preguiçosos, tem que trabalhar mesmo. Mas a gente usava, assim, de toda uma camuflagem nessas palavras. Falava, irmãos, o acampamento. Mas não é isso, irmãos, não é só isso. Quantas vezes no ano você vai ao acampamento? Você ia, né? Que a gente nem quase está indo. A gente ia poucas vezes. E falar de servir, olhando para um serviço que você faz poucas vezes no ano, seria muito fácil se fosse só isso. É uma referência muito inadequada, não tem como usar isso como referência para dizer de serviço. Porque é poucas vezes, irmãos, que a gente ia, e a gente é chamado para servir em todo o tempo, é chamado para servir todas as pessoas e em todos os lugares, amém? Todo o tempo, todos os lugares e todas as pessoas, amém? Um desconhecido que você talvez sirva uma vez na sua vida e nunca mais vai ter um encontro com ele. Você não vai nem poder testemunhar, não sabe nem o nome da pessoa, o que você fez por ela, ele não vai nem confirmar a sua história. Todo o tempo. E existem servos, pessoas que realmente servem ao Senhor, que dedicam as suas vidas a Deus de todo o coração, que nunca terão um ministério dentro da igreja. Nunca farão parte destes ministérios que eu citei aqui. Nunca vão fazer parte, não é que a gente não quer não, é porque são chamados por Deus para servir fora. Nunca vão se encontrar dentro do ministério de louvor, nunca vão se encontrar na pregação. Vão orar, claro que vão orar, vão louvar, mas nunca farão parte de um ministério específico, de intercessão. Nunca vão fazer parte dessas coisas que muita gente fica ansioso, que talvez é até constrangedor. Alguém de outra igreja perguntar assim, qual o seu ministério? Você vai ficar assim, eu não sei, eu não tenho ministério. Talvez vai dizer, nossa, você é do banco, da cadeira no caso aqui, né? Graças a Deus. Mais um pouquinho de conforto. Da cadeira, nossa, você é da cadeira, você não tem um ministério? Não faz. Tem gente, irmãos, que nunca vai fazer parte, vai fazer tudo isso, vai orar, vai cantar, um dia vai testemunhar, mas nunca vai ser assim, essa é a sua vocação. Por quê? Ontem tinha uma irmã conversando aqui, falou assim, eu sou do anonimato, foi isso? Eu esqueci do que disse, é do anonimato. Nossa irmã Zélia falando, eu não faço, gente, eu não sou daqui não, meu ministério é lá fora.
Eu falei, minha irmã, você não está fazendo nada no anonimato, não. Você faz oculto, isso. O termo que ela usava, meu ministério é oculto. Eu falei, oculto, coisa nenhuma. O que você faz está escancarado. Não está dentro de 4 paredes, mas está escancarado. Porque existe esse chamado para servir fora. E ele, irmãos, esse ministério de servir fora é de todo mundo. É uma convocação do Senhor para todo mundo, porque os serviços aqui dentro são poucos. Se você fizer parte de uma igreja e ficar desgostoso porque ainda não foi chamado para fazer parte de um ministério que tem nome, você vai se frustrar rapidamente, porque talvez já tenha gente demais. Um dia a gente contou os diáconos e falou, misericórdia, está igual a igreja de um irmão. Acho que ele não está vendo isso não, eu posso falar aqui, mas vou dar o nome dele não. Quem contava esse caso era Helder, então se alguém achar ruim vai procurar por Helder. Tinham acho que 12 pessoas na igreja e 8 faziam parte do ministério de louvor. Era uma coisa, não, isso não é uma história, um caso verídico. Então na hora de cantar, 8 pessoas levantavam e 4 ficavam sentadas ouvindo, né? Então um dia ele falou, gente, mas que tanto de diácono, é muita gente. Mas diaconia é servir. Sabe o que é diácono? Vem de diaconia, que é prestar serviço. Então você de fato é um diácono, ainda que você não foi rotulado. Você está a serviço das necessidades de outras pessoas dentro e fora da igreja. E esse chamado para fora da igreja para servir, irmãos, ele é muito importante. Ele é de extrema importância. O que você faz é de extrema importância, irmãos. Esse mundo é um mundo desamparado. Aqui, quando a gente reúne, a gente consegue ver uns aos outros e, na medida do possível, a gente vai cobrindo, vai ajudando as necessidades, cooperando uns com os outros. Mas existe um mundo desamparado e é triste a pessoa não ter apoio de ninguém. E como é bom, quando você chega com a sua ajuda, você chega carregando a presença de Deus, isso atenua esse sentimento de abandono, de desamparo. Isso é de Deus, isso precisa ser exercitado e valorizado. Amém, irmãos? Então não se sinta de forma alguma que o que você faz é menor. Pelo contrário, é muito grande isso que você faz. Você na verdade está cumprindo o que Jesus disse. Você quer ser o primeiro? Quer ser a pessoa de destaque? Vai lá para o fim, fique no anonimato, fique no oculto e passe a servir assim, porque eu sou desse jeito, porque Jesus veio nessa missão. Glória a Deus. Amém? Todos estão de acordo até aqui? Amém? Então passaremos, né? Essa é uma preocupação que a gente tem quando chega um novo na igreja, mas espero em Deus que todos se encontrem. E se não encontrar aqui, entenda que há um chamado universal a todas as pessoas, não somente cristão, a todas as pessoas, para servir, tanto dentro, se for cristão, como fora da igreja, isso é necessário. A família é um lugar da gente servir. E a família, irmãos, ela não é somente, quando eu falo família, eu falo de todos os membros que compõem a família, gerações. Gerações compõem a família, vai desde do avô, bisavô, quem tem, vivos, né? Até a criança que acabou de nascer. Olha o tanto de gente diferente que compõe uma família. Quantas mentalidades ali reunidas às vezes. E como é difícil servir a família. Porque a gente quer passar isso aí para outro. E dentro da família, essa grande família, você pode, eu acho que todo mundo sabe que sempre tem um ou dois mais cansados. Sempre tem um ou dois ou até mais pessoas desgastados, cansados. Sabe por quê? Porque os membros gostam dos eventos de família, do amigo X de Natal, gostam dos almoços, gostam dos passeios se tiver, mas não gostam de forma alguma de assumir responsabilidade. Então, se alguém precisa de alguma coisa, é tão fácil você ajudar financeiramente, já que uma família é composta de tanta gente. Não é difícil você ajudar um membro da família quando todos se dispõem. Mas olha como é difícil. Porque sempre tem aquele que bate no peito, eu não.
Eu não, eu trabalho, ele também. Eu não precisa. Então tem aquele que resiste a contribuir, seja com pouco, seja com muito. E tem aqueles que vão dizer assim, não, gente, é preciso mesmo. É uma situação que se a gente não fizer algo nesse momento, isso aí é complicado. Existe outra situação quando adoece alguém. Quem vai cuidar? Eu não posso. Irmãos, e é tão fácil prover desculpas nesse tempo. É tão fácil. Todo mundo tem uma desculpa hoje para não estar perto. Qualquer pessoa hoje tem uma desculpa e cala a nossa boca, e cala a boca de todo mundo. Eu trabalho, pronto. Eu tenho isso para fazer, pronto. Mas como é que fica? Se todo mundo é ocupado, como é que fica isso? Então, aquele que já é acostumado a fazer, ele não vai deixar isso passar em branco, ele não vai abandonar. Então, ele vai pegar. E a negligência de outros membros, ela sobrecarrega aquele que não está disposto de forma alguma a abandonar, porque ele é fiel. Então essa pessoa vai viver cansada, ela vai viver sobrecarregada. E se ela entrar dentro de uma igreja, irmãos, a gente tem que perceber isso e servir essa pessoa, colocar os nossos serviços à disposição dela para ajudar, porque isso cansa. A gente precisa estender os nossos olhos, irmãos, pedir a Deus para nos tornar útil no lugar aonde a gente está. Como eu disse, talvez a igreja não tenha um ministério para dar para alguém. A pessoa não se encaixe, talvez já tem gente demais dentro de um ministério. Então, a gente não quer que as pessoas venham para a igreja para sentar e ficarem nos ouvindo pregar, ou ficar ouvindo o nosso louvor, ou compor a reunião de oração para a gente dizer que maravilha. Hoje teve 70 pessoas na reunião de oração, mas não é isso. Não é para isso. A gente reúne, a gente adora, a gente recebe aqui dentro essa bênção de Deus para sair e colocar os nossos serviços à disposição, ao dispor de pessoas em qualquer lugar. E a gente precisa abrir os olhos, porque há um chamado muito grande. É uma necessidade de pessoas com essa disponibilidade. O Senhor Jesus disse que olhasse para os campos. E Ele falou assim, vamos orar. Vamos pedir ao Pai que mande trabalhadores, que mande servos, porque eles são poucos. Se a gente fizer uma conta aqui na nossa cidade, quantos membros, vamos falar dos evangélicos, quantos membros cada igreja tem? Vocês imaginam quantos membros as igrejas possuem, somando todos nós aqui? Você já fez essa conta? Eu acho que a gente passa de 2.000 pessoas, tranquilo, não passa? Eu acho que passa. Talvez a gente possa chegar até mais que isso, quase 3.000 pessoas. Acho que 3.000 é muita gente. Mas a gente é muito. Vamos botar, nós somos 2.500 pessoas. Se a gente tivesse esse mesmo coração, vamos servir. Ainda que o nosso serviço fosse assim, vamos cuidar da nossa gente. Olha, eu não posso fazer nada lá fora, mas vamos cuidar do nosso povo. Gente, que bênção isso seria. Vamos cuidar da nossa família, que bênção isso seria. Mas o que a gente quer, irmãos, como igreja? A gente quer um ministério. Não, eu sou do ministério profético, vou viver viajando. Não, eu sou do ministério disso, eu vou fazer isso e aquilo. Eu quero ser o primeiro, Jesus. Eu quero, na verdade, um lugar à tua direita. Porque afinal eu sou teu chegado, Jesus. E não leu isso. Você quer ser grande? Quer crescer? Você cresceu? Vamos servir. Onde? No lugar onde ninguém está vendo, lá para o final da fila. Lá no final da fila, volta para lá, porque é lá que eu te quero. Para fazer o quê? O que ninguém mais quer fazer. Tipo o que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Lavei os pés. Quando ninguém achava que isso era humilhante demais, eu lavei os pés. Faz assim. Faz isso. Meu ministério é esse. Irmãos, a gente precisa mudar a nossa visão de igreja. Igreja não é palco. De vez em quando a gente pega esses meninos do louvor e a gente sacode, depois a gente beija, e a gente sacode, depois a gente beija, e a gente sacode, depois a gente abraça, e a gente fala, eu não vivo sem vocês. Vocês são bênçãos, mas a gente sacode. Sabe por quê?
para criar isso na mente, para entrar e nunca mais esquecer que igreja não é palco. Igreja não é palco. Igreja é eclésia, é a palavra que vem, é o lugar que se reúne pessoas e uns se importam com os outros e perguntam, e aí, o que você está precisando? E onde pessoas perguntam, o que você precisa? O que você está passando? E aí, como é que vai seu filho? Como é que vai sua sogra? Como é que estão os cuidados? E aquele seu irmão problemático? É isso que é igreja, não é palco. Nossa, que culto maravilhoso, glória a Deus. Sabe por que Deus fez esse culto maravilhoso? Para você se encher, renovar sua força, porque isso te cansa e você voltar para o fim da fila e continuar fazendo coisas que ninguém está vendo. Amém? No anonimato, no oculto, como disse a nossa irmã, no fim da fila, seu lugar é lá. Esquece esse negócio de querer brilhar, esquece esse negócio de brilho. Oh meu Deus, tem 20 anos que eu sou dessa igreja, nunca fiz uma oração em público. Amém. Tá bom, Jesus te botou no fim da fila. Você está fazendo alguma coisa, está produzindo? Ele está vendo. E nós também. E nós também, amém? E nós também. Se eu não estou vendo, fala para mim, que às vezes precisa falar para a gente. Fulano faz isso, você sabia? A gente não sabe de tudo, precisa contar mesmo o que o outro fala. Então é dessa forma, irmãos, a gente precisa mudar essa visão de igreja, essa visão que a gente tem de palco, de lugar de brilhar. De chegar alguém e falar assim, você sabia que fulano prega bem? Glória a Deus, né? Pregação sempre é bom. Você sabia que fulano canta bem? Amém. Mas a gente dá vontade de falar assim, mas sabe o que a gente está precisando mesmo? De gente por fim da fila. Você não tem esse tipo de gente para mandar para nós, não? Você tem gente que gosta do fim da fila? Tem gente que vai lá para o final ficar nos bastidores? Manda esse tipo de gente, irmãos, que é esse que a gente está precisando. Nós precisamos desse do fim da fila. E se por acaso você já está destacando, mesmo no final da fila, você está aí brilhando, tem uma luz brilhando, o povo fala, é grande. Sirva, mostra o seu serviço, sai do palco, vai para lá, para a banca de vasilha, vai lá para dar banho no doente, sei lá o que é que você tem na sua vida, qual é a sua demanda. Vai cuidar de gente, porque é isso que Deus quer. Esse é o ministério que Jesus nos deu. E pouca gente está entendendo isso, por isso que hoje igreja é quase culto é quase um show, infelizmente, né? É quase um show. Existe o serviço que é pessoas, irmãos, servos que são chamados para servir. Mas dentro da igreja tem esse chamado específico também, a gente reconhece dentro da igreja. A gente vê que Samuel, pequenininho, ele foi separado, tem toda uma história, e ele vai morar dentro do templo. E ele ganha uma veste sacerdotal de linho e diz que todos os anos a sua mãe, um menino que é desmamado, né, uma judiação, desmama a criança, entrega para um homem cuidar. Parece que é assim, é traumático, né? Mas Deus sabe o que faz. Deus sabia o que fazia na vida daquele menino. A mãe só via uma vez por ano, porque tinha uma data específica para subir, ficava no alto da montanha, e por isso fala subir, oferecer sacrifícios a Deus e aproveitar e ver o menino. Crescia, ela levava uma roupinha nova para ele, uma túnica nova, até que Samuel se torna um homem. E ele aprende todo o ofício sacerdotal. E ele mexe no candeeiro, mexe nas coisas, com certeza tirava a poeira ali dos objetos sagrados, que esse era um serviço santo. Com certeza ali polia aquelas coisas, deixa eu ver aqui se está faltando azeite para esse candeeiro, fazia tudo aquilo. O homem do templo. Mas aí Deus fala assim, agora já deu, você já aprendeu, né? Agora vamos para o povo, porque eu te chamei para ser juiz sobre essa nação, para me servir, para ouvir a minha voz, porque diz que antes de Samuel, nos dias de Eli, as visões eram raras e o povo quase não ouvia a voz do Senhor. E Deus chama aquele menino, e faz dele homem, para proclamar as veredas, o caminho do Senhor, para fazer o coração daquele povo voltar para Deus. Então não se engane, eu sei que existe esse serviço. Tem gente que fala assim, nossa, fulano não é da pregação. Não, nasceu para cantar, eu sei disso, mas isso é para o povo. É para chegar a mensagem do Senhor ao povo. Não pense que a pessoa que canta, ela terminou de cantar, vai lá, bebe seu copo de água e pronto, nem boa noite dá. Esquece isso, isso é show. Isso é no mundo.
O artista termina o seu show, ele vai para o seu camarim, comer suas uvas, beber seu champanhe. Aqui, terminou de cantar, quem estava na igreja? Qual é a necessidade? Quem é aquela pessoa que entrou? É assim que tem que ser. Porque Deus nos chama para esse lugar, para esse serviço, dentro do templo, mas é para chegar aos outros, para trazer consolo, para renovar a fé, para trazer de volta para o Senhor. É para isso, não se engane, não existe servir a Deus separado de servir aos homens, seja dentro ou fora da igreja. Amém, irmãos? Então já saímos do acampamento, progredimos, glória a Deus, né? O serviço é muito, não é só lavar tacho nos dias do retiro, não. Servir é desde um cantar, olhando para as pessoas, é desde um orar, preocupando com as pessoas, a um fazer fora da igreja, onde ninguém está vendo, até mesmo ministrar um louvor, tudo isso é servir a Deus. Amém? E o que é preciso para a gente servir? O que é preciso, irmãos? Fala assim, é mesmo, então eu vou servir. O que precisa para eu servir? Eu fiz as perguntas e eu mesmo vou responder. Eu creio que o principal requisito da pessoa servir é se colocar à disposição. É estar disponível e disposto. Será que é a mesma coisa? Não olhei. Disponível e disposto é a mesma coisa, irmão? Será que é? Eu acho que não. Disponível, eu creio que está pronto. Pronto. Disponível, a gente fala assim, gente, eu quero fazer a visita. Quantas pessoas disponíveis tem hoje? A gente poderia mudar a pergunta e falar assim, quantas pessoas desocupadas temos hoje? Que a gente imagina isso, mas não é. Se a igreja precisasse, trabalhasse com gente desocupada, pelo amor de Deus, quem é que ia fazer alguma coisa? Ninguém. Porque todo mundo tem suas coisas de verdade, ainda tem uma desculpa que faz a gente calar a boca. Mas disponível está pronto, preparado, para a hora que surgir a sua brecha de fazer, eu estou aqui. E disposto é isso, é ter disposição, ânimo, vontade, quero ir. Essas duas coisas, quero ir, quero fazer parte. Estou só esperando a minha brecha e eu passo. Disponível, desocupado, não a vida, porque às vezes ela nos prende, mas a nossa mente para entrar as coisas do Senhor. É isso que Deus requer, irmãos. Que você prepare a sua mente, prepare o seu coração com essa ideia, que você foi chamado para servir. E quando você dá uma olhada e vê que você cabe, que você é necessitado, não sei aonde, na sua família, na sua vizinhança, na sua, sei lá, no seu bairro, na sua igreja, você fala, eu vou, agora eu posso, de manhã eu não podia, mas eu estou aqui, disponível e disposto a servir o Senhor. Esses são os principais requisitos. Nenhuma outra habilidade, irmãos, substitui isso aqui. Você pode, quando a gente viajava para fazer missões, a gente catava um certo perfil de pessoa. Falava assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano é hábil naquilo. Porque tinha um propósito. Mas, você quer saber? O mais importante, irmãos, é você ter esse coração disposto. Porque quando você chega num lugar desse, às vezes o que vai dar certo, e a gente teve essa experiência, às vezes você vai levando sua bagagem todinha, de ensinar coisa, disso, o que vai fazer todo sentido, é o que você menos esperava, é uma boa conversa, é você ouvir, é você de repente fica sabendo, poxa, não tem dinheiro para comprar um remédio, e você vai lá e fala, eu não vim para isso, mas aqui eu estou pronto, ajudo sim. É esse tipo de coisa. Então, é ter esses requisitos. Em primeiro lugar, estar disposto e disponível para fazer a vontade do Senhor. E isso não substitui nenhuma capacidade. A gente sabe que os recursos dessa terra, eles são necessários sim. Mas Mateus 8, versículo 20, veja o que Jesus disse. Ele falou assim, as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus possuem ninhos, mas eu
Ele se chamava Filho do Homem, gente, nascido de mulher, eu, Jesus. Eu não tenho nenhum travesseiro, eu não tenho nenhum lugar para dormir, eu não tenho nada. Eu tenho só a vida, não tenho nada. Os bichinhos têm um lugar, todo dia eles voltam, tem um lugar fixo. A raposa todo dia volta para sua toca, vai dormir. O passarinho volta para o ninho, seu lugarzinho ali. E eu? Eu não sei nem onde eu vou dormir amanhã. Ele está dizendo isso, eu não sei nem onde eu vou, o que é que eu vou comer amanhã, para onde que eu vou, estou aqui. E foi quem mais serviu, foi quem mais deu. A gente sabe que Jesus deu o que nenhum de nós poderia dar, que foi a salvação, a vida eterna. Mas Jesus deu outras coisas e nos ensinou a você, dê também. Você fala, eu estou desempregado, não posso servir. Não sei cantar, não posso servir. Não sei pregar, não posso servir. Mas Jesus doou coisas, irmãos, que todos nós temos. Jesus doou tempo. O povo fala que tempo é uma coisa impagável, porque você não pode comprar. Você não pode comprar um minuto. Você já pensou, eu quero comprar 2 minutos aqui para eu mudar minha decisão, porque aquela decisão, gente, se muita gente pudesse comprar o tempo, pagaria milhões por 1 segundo. Porque às vezes uma decisão de 1 minuto muda toda uma história da pessoa e muita gente estaria disposta a pagar milhões para falar assim, me dá aquele minuto de volta, só para eu mudar uma coisinha. Mas não é possível, o tempo não se paga e Jesus doou o melhor da sua vida, a sua força. Deu tempo, gastou tempo com gente, e gente que não valia a pena, e gente que talvez nós aqui, tribo de Israel, um povo que já abriu a mente, um bocado, talvez já falar assim, puxa vida, mas Jesus onde está conversando, gente, e Jesus não vai conversar com outra gente, não vale a pena, aquilo é gente ruim, aquilo é vaso ruim, gente, o que Jesus está fazendo ali? A gente tem essas críticas ainda. Jesus doou tempo, e tempo para gente que aos nossos olhos não valia a pena. Oh meu Deus, glória a Deus, porque os seus olhos eles vão além, vão nas profundidades e descobrem o que há de melhor em você e em mim. A igreja existe porque Jesus vê coisas que nós não vemos. Ele vê o seu melhor. A gente fica com muita vergonha dos pecados da gente. A gente tem muita vergonha da nossa omissão. Olha, mas Jesus vê coisas que talvez você nem lembre que você possui. Ele vê coisas, por isso que Ele investe em você. Por isso que o Espírito não desiste de você. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele gastou seu tempo com todo tipo de gente. Ele deu sua força, a sua presença. E presença é uma coisa muito importante, irmãos. Presença é importante. Hoje a gente tem o recurso de se falar sem gastar nada. A gente resolve tudo pelo celular da gente. Isso é bom. Isso é um atalho, né? No tempo, ganha tempo. Mas nada substitui a sua presença. Nada substitui a sua presença. Eu tenho certeza que hoje, se você chegar no hospital, você não pode entrar. Eu fiquei sabendo disso sexta-feira. Tentar fazer uma visita e não poder. Não pode mais fazer visita. Eu nem estava sabendo disso. Mas eu tenho certeza que se você mandar uma mensagem depois para a pessoa e falar assim, eu fui no hospital, não pude entrar, eu fui lá perto da sua janela e eu orei. Eu tenho certeza que isso é diferente. Você foi, mas eu orei em casa, mas é diferente. A presença, irmãos, é diferente. É diferente. Eu me lembro um dia muito doloroso aqui, que alguém não podia estar presente, mas veio uma peça de roupa da pessoa aqui para a gente orar. Parecia a presença da pessoa é diferente. Então a gente tem a mania de resolver a vida da gente de uma forma muito prática. Mas as coisas de Deus nem sempre cabem essa praticidade. É feita às antigas, é com presença, não é com mensagem, é ligando, é falando, é vendo. É se envolvendo, porque foi isso que Jesus fez. Ele fala assim, morrer pelos pecados de ninguém, você não pode, esquece essa parte. Você não pode morrer por ninguém, não estou pedindo para você morrer por ninguém não. Agora você pode se envolver, você pode dar seu tempo, você pode amar, você pode ensinar a palavra, você pode fazer tudo isso. E isso é uma forma de servir, ainda que você seja um pobre coitado, que fala assim, eu não tenho onde cair morto. Mas você pode fazer isso porque você possui essa riqueza, amém? E Paulo falou assim sobre eles.
que eu gosto muito da parte que fala abatidos, mas não destruídos, mas nesse mesmo segmento de versículo fala assim, sendo pobre, sendo, não tem nem perspectiva de ter riqueza, sendo a condição mesmo, minha condição é de pobre, mas enriquecendo a muitos. Então você pode ser o desempregado ou o menor do lugar onde você trabalha e enriquece o seu patrão, não com o seu serviço, mas com a sua presença, com a sua serenidade, com a sua sabedoria, com o seu jeito de ser. Tenho nada, não sei nem citar muita coisa da Bíblia, mas você tem Deus. Se você tiver o coração cheio de Deus, você consegue enriquecer a vida das pessoas. Então, irmãos, não há desculpa. Você pode servir, sim. Há muitas formas de servir. A gente serve a Deus também com recursos financeiros. Lucas 8, de 1 até o 3, a gente vai ver aqui, o Júnior coloca para nós, que muita gente seguia Jesus. Vamos lá. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam serviço, assistência, serviço, a mesma coisa, com os seus bens. Então os recursos são necessários também, irmãos, os recursos são necessários. Essa Joana era uma mulher da alta sociedade, irmãos. Um procurador de Herodes, Herodes era o governador. O procurador de Herodes era aquele que resolvia tudo para ele. Então essa mulher estava no alto patamar da sociedade. E ela andava junto com os 12 e outras mulheres, e elas falavam assim, eu tenho, eu posso doar, eu posso dar, eu posso ajudar, eu posso contribuir financeiramente. E Jesus estava no auge do seu ministério de milagres. E mas para que Jesus queria dinheiro, né? Jesus podia até multiplicar pão, não tivesse, fazer brotar água no auge do seu ministério de milagre. Está aqui uma história comum, mulheres que serviam Jesus com dinheiro, um ministério tão poderoso, mas precisando de dinheiro. Sim, irmãos, sim, era para mantimentos. Na multiplicação dos peixes e dos pães, antes do milagre chegar, Jesus manda ir comprar pão. Não era essa situação de multiplicar pão, aconteceu 2 vezes, não era uma coisa de todo dia, não. A vida era normal. Nós costumamos olhar Jesus como um milagreiro, que tudo que queria, não, ele conseguia as coisas igual você e a mim, igualzinho, com muita luta, com muito esforço. Isso aconteceu 2 vezes apenas no ministério de Jesus. E ele precisava hospedagem, mantimentos, manter as necessidades aqui da terra, precisava de recurso. E mesmo no lugar da fé, que é a igreja, a vida segue como a de todo mundo. A gente precisa de recurso. E se você falar assim, para que a igreja quer dinheiro? Essa é uma boa pergunta hoje. Isso merece um estudo à parte, né, sobre dízimos e oferta. Por que a igreja quer dinheiro? Porque mesmo no lugar onde a gente fala da fé, do que Deus pode fazer, a vida segue na terra. Existem necessidades na terra, que elas são supridas através de recursos da terra, terrenos mesmo, de coisas aqui. Ainda não é o céu, então para que dinheiro? Para a gente pagar a conta de luz, para a gente pagar a conta de água, para a gente pagar funcionário, para a gente comprar remédio para quem está precisando, para pagar médico para quem precisa, para pagar a cesta básica que a gente precisa. Porque estamos na terra e dinheiro é para isso, irmãos. Então, os seus recursos, se você é servo de Deus, não é seus recursos.
eles devem estar à disposição do Senhor. Não é que a igreja deve ser uma saqueadora e tirar tudo. Não, você não precisa disso, daquilo. Mas isso deve partir de você. Isso deve partir de cada um. E como eu disse, quem cresce entende isso. Quem cresce entende que precisa se colocar à disposição com tudo o que tem em favor dos outros, inclusive com os recursos. Não esquecer, irmãos, não esquecer. Participar das ofertas. Tempos atrás a gente sempre levantou oferta para ajudar alguém. E aí a gente sabe que a vida das pessoas não é fácil, a gente compreende. Eu vou dizer assim, a gente tem muito orgulho da igreja nesse sentido, porque a igreja, ela é participativa, ela contribui, ela ajuda mesmo, ela não fica indiferente. Mas sempre tem alguns que não conseguem, porque sempre se acham muito pobres. Eu não posso, eu ganho um salário, eu não posso contribuir com essa oferta. E um dia eu falei assim, irmãos, traz R$2, se você tiver. Vai fazer diferença? Para nós nem tanto, mas para você vai. Traz 5. Faz diferença R$5, gente? Uma soma tão alta que está precisando. Faz, para você faz. Isso vai mudar a sua mente. Isso vai te colocar dentro de um propósito. Isso vai mostrar que para Deus ou para as pessoas que eu quero participar, não tenho condições, mas eu quero. Não é o dinheiro, irmãos. Quando a gente pede uma oferta, a gente não está estipulando somas. A gente quer principalmente que você se envolva, que você se condoa, que se alguém está doente, você fala, meu Deus, vamos ajudar. Se é uma oferta lá para o outro lado do mundo, é um missionário, meu Deus, eu quero ajudar. Meus irmãos têm que ter uma vida digna como a minha, eu quero ajudar. Então não se trata de quantidade de dinheiro, se trata de envolvimento. E essa mentalidade precisa ser transformada também. Esse espírito de pobreza precisa sair da nossa vida. Esse espírito de pobreza que a gente acha que nunca tem, nunca pode, que é o outro. O nome disso é exploração. Quando você não quer fazer uma coisa e joga o outro na linha de frente, você está explorando o seu irmão. Então não se trata, meu Deus, eu estou com vergonha de botar esse dinheiro. Irmãos, enrola lá, enrola, e põe a sua moeda. Porque o importante é você falar assim, eu quero estar dentro. Olha o que Jesus falou para aquela mulher. Quando ela oferta as moedinhas, mas tipo assim, não tem valor nenhum. Ele fala assim, chegou uma oferta grande aqui. Né? Está lembrando da história? A mulher que chega e deposita, o que é hoje? 5 centavos, né? Botar lá 3 moedinhas de 5 centavos. Jesus, não chegou uma oferta grande aqui, o negócio está bom. Porque vocês estão dando aí uma sobra. Ela deu o que tinha. Ela deu tudo o que tinha. E é isso que vale para mim. A sua intenção mais do que a quantidade do que você está dando. Então a igreja precisa ser mudada. Esse espírito de pobreza tem que sair. A gente tem que estabelecer padrões, mudar. De vez em quando eu brinco muito com isso, irmãos. É com muito respeito que eu falo. Mas eu tenho que falar, me desculpa. Sem querer ofender. A gente tem que mudar o padrão de vida se você quer servir. Se você é acostumado a comer num lugar de sei lá quanto que você paga, abaixa um pouquinho. Vai num lugar mais simples, porque aí sobra para você contribuir. Se você é acostumado a entrar nas lojas mais caras do mundo para comprar suas coisas, se você quer de fato servir a Deus com seus bens e falar, meu Deus, não sobra não. Muda, baixa um pouquinho o padrão que você consegue. E não te faz falta nenhuma. Porque a roupa que te cobre, que custou R$1.000, eu tenho certeza que a que custa 200 te cobre do mesmo jeito. E não precisa nem você falar. Agora, se for eu, não elogio 2 vezes não, que eu logo entrego. Fala, custou 20, menino. Você está achando isso? Não elogio 2 vezes não, que eu logo falo o preço. Pronto, falei. Pronto, falado. Então, a gente precisa mudar esses padrões da vida da gente para a gente ser participativos, irmãos. Porque servir envolve tudo o que a gente tem. Terminando, irmãos, infelizmente eu não vou ter como falar a outra parte de aprender a ser servido. Eu acho que eu vou deixar para um outro dia, viu? Que tá bom, já está muito grande, senão a gente acaba esquecendo. Certo, irmãos? Então vamos guardar isso aqui, né? Pedindo a Deus que mude o nosso coração,
que faça o nosso coração dilatar, para a gente abraçar esse ministério que é glorioso. Ao fazer isso, eu tenho certeza que você vai dizer: graças a Deus, eu entendi agora. De fato, Jesus tinha razão. É bom, isso faz muito bem. Amém, que Deus os abençoe.